O ecocardiograma é uma ferramenta essencial no manejo dos pacientes com endocardite infecciosa. Ele é útil tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento e na detecção de complicações locais. Meu nome é Daniela Nazeta, sou médica colaboradora da unidade de valvopatias e hoje vou dar sequência à nossa aula de endocardite infecciosa. Bom, como eu falei, o ecocardiograma é uma ferramenta essencial, né, muito útil no diagnóstico, no manejo desses pacientes com endocardite infecciosa. E frente a uma suspeita da infecção, ele deve ser o primeiro exame de imagem a ser solicitado. Ele deve ser feito o mais breve possível, para a gente já identificar se há ou não vegetação. E ele é um dos exames que está contemplado nos critérios de Duke. Nós vamos ter uma aula só para explicar sobre os critérios de Duke, porém, só dando uma pincelada inicial, os critérios de Duke, eles têm algumas variáveis que contemplam ecocardiograma, resultados de hemocultura e quadro clínico do paciente. Todas essas variáveis, elas são divididas em critérios maiores e menores, e o ecocardiograma, quando positivo, ele conta como um critério maior de Duke, auxiliando na confirmação diagnóstica da doença. Além disso, o ecocardiograma ele vai nos trazer informações sobre a característica da doença. Por exemplo, se o paciente vai ter alguma alguma insuficiência ou alguma disfunção dessa válvula já tanto no início ou no acompanhamento, né, durante o tratamento. A gente vai poder acompanhar também o tamanho dessa vegetação. Além disso, o ecocardiograma vai nos dar informações sobre complicações locais, como, por exemplo, pseudoneurismas, abscesso, perfuração de folheto, fístula, dentre outras complicações. Bom, nós temos o ecocardiograma transtorácico e o transesofágico. O transtorácico, ele sempre vai ser o primeiro exame a ser realizado. Ele, em comparação com o transesofágico, ele é um exame que tem uma sensibilidade menor, ou seja, nem todos os pacientes com endocardite infecciosa a gente vai conseguir fazer o diagnóstico através do ecocardiograma transtorácico, mas ele tem uma boa especificidade, no sentido que, se a gente tem um paciente com suspeita de endocardite e a gente vê a vegetação, a gente confirma o diagnóstico. O transesofágico, ele vai ser útil naqueles pacientes em que nós temos uma janela acústica limitada, em pacientes que têm vegetações pequenas, que no caso no transtorácico a gente não vai conseguir enxergar, em pacientes que têm próteses valvares ou dispositivos intracardíacos, o transesofágico ele é melhor nesse grupo de pacientes. Também vai ser útil nos pacientes com ecotranstorácico inconclusivo ou negativo, em que a gente tem uma suspeita alta da infecção. E também em pacientes em que a gente tem um ecotranstorácico positivo, mas a gente tem uma alta suspeita de complicações, como, por exemplo, que eu já falei, um abscesso perivalvar. Eu trouxe essa imagem para ilustrar, né, um pouco sobre as imagens de ecocardiograma. Então, a gente tem essa é uma imagem de eco transesofágico, a gente tem tanto o eixo longo quanto o eixo curto, e a gente pode ver na ponta da seta, aqui na válvula aórtica, a gente pode ver uma vegetação bem grande, né? Então, a gente não tem muita dúvida aí, né, um paciente com suspeita de endocardite, é uma vegetação bem grande, então a gente não fica muito com dúvida sobre o diagnóstico. Sobre o acompanhamento do tratamento, o ecocardiograma vai ser muito importante nesse sentido, porque o paciente vai estar sobre tratamento com antibiótico terapia e a gente precisa saber quando que a gente vai repetir esse ecocardiograma. Então, a gente vai repetir ele mesmo no paciente que tem uma infecção não complicada? Sim, vamos. Em quais situações? Em pacientes em que a gente tem uma alta suspeita que ele esteja tendo complicações assintomáticas e também para acompanhar o tamanho dessa vegetação, que a gente sabe que é um fator bastante importante no acompanhamento desse paciente. E quando que a gente vai repetir? Normalmente, isso vai depender dos achados de exames anteriores, né, o que foi visto no primeiro ecocardiograma, o resultado da hemocultura, se é um germe muito agressivo ou se é um germe menos agressivo, e também a resposta do tratamento, né, como que esse paciente tem evoluído ao longo do tratamento. Mas, no geral, o que a gente faz é repetir de 5 a 7 dias do exame inicial, se ele for inconclusivo, ou caso ele seja normal, quando a gente tem uma alta suspeita de complicações, como eu já disse, germes agressivos ou pacientes com próteses valvares.
Nessa outra imagem, a gente pode ver aqui na imagem da letra A, também é um eco transesofágico. Aqui ao Doppler, a gente pode ver que o Doppler ele se inicia, né, o jato regurgitante, ele se inicia de uma região anecóica do folheto posterior da válvula mitral, sugerindo uma perfuração. E aí, aqui na imagem da letra B, é uma imagem de um eco 3D, em que a gente consegue ver mais nitidamente essa imagem da perfuração, então uma complicação importante nos pacientes com endocardite. Ainda falando sobre o acompanhamento, a gente sempre vai repetir o eco, seja transtorácico ou transesofágico, quando a gente tiver uma suspeita de uma nova complicação. E como que a gente vai suspeitar disso, né? Um paciente que às vezes está internado, vinha bem e que a gente na ausculta vê um novo sopro, né? Ou um paciente que também vinha bem e que começa a ter febre de novo, ou mesmo um paciente que iniciou o tratamento e a febre, né, continua persistente. Em pacientes em que a gente vê, né, que está tendo uma embolia periférica, por exemplo, um AVC, durante a internação. E também, né, uma outra alteração quando, né, ao eletrocardiograma aparece um bloqueio, né, um BAV. Então, a gente suspeita aí de um abscesso. Então, todas essas situações vão nos fazer solicitar imediatamente um novo ecocardiograma. Um outro fator importante seria na troca do antibiótico. Quando nós vamos trocar o antibiótico de endovenoso para via oral, é sempre interessante realizar um eco transesofágico e também ao fim do tratamento, seja um eco transtorácico ou transesofágico, a gente vai fazer para poder avaliar né, como que ficou essa válvula, se ela ficou, né, teve alguma complicação, se ela ficou muito debilitada, se o paciente vai ter que passar por algum procedimento e também para avaliar a função cardíaca. Essa é mais uma imagem de eco transesofágico e aqui na letra A e na letra B a gente pode ver a presença de um abscesso, certo? Aqui no anel da válvula mitral. E na imagem de letra C a gente confirma pelo Doppler que está iniciando-se um pseudoaneurisma. Também uma complicação importante nos pacientes com endocardite. Como o ecocardiograma é um exame operador dependente, alguns desafios podem acontecer. Então, assim, a gente pode ter exames falsos positivos em até 15% dos casos, tá? Principalmente em pacientes que possuem prolapso da válvula mitral, pacientes que têm alterações degenerativas importantes e em pacientes com próteses valvares. Nesses pacientes com próteses, o diagnóstico sempre vai ser mais desafiador e o eco, tanto transtorácico quanto transesofágico, em comparação com pacientes com válvulas nativas, a gente sabe que eles têm uma sensibilidade e uma especificidade menores, mas a gente sabe que o transesofágico é mais adequado nesse grupo de pacientes. E, além disso, o diagnóstico pode ser difícil também em alguns casos específicos, como, por exemplo, em pacientes com degeneração mixomatosa, presença de trombos nos folhetos valvares, presença de corda rota e tumores cardíacos. E em alguns casos especiais, onde o ecocardiograma sempre deve ser realizado, então, mesmo em pacientes que não tenham sintomas cardiológicos, mas pacientes que estão com uma bacteremia por Staphylococcus aureus ou por Enterococcus fecalis e algumas espécies de streptococcus, é sempre interessante fazer um ecocardiograma nesse grupo de pacientes. E, obviamente, pacientes que tem infecção, que tem indicação cirúrgica, a gente, no intraoperatório, é necessário que tenha o eco transesofágico durante a cirurgia valvar. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar hoje. Muito obrigada.